aí, galera! Suave na nave, chique na bigorna, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Varíola Virulenta. Hoje estamos com um convidado especial aqui e iremos conversar um pouco sobre assuntos que estão no passado, no presente e possivelmente vão afetar a gente no futuro, não é mesmo, cara? Salve, camarada Miojo, salve, queridos ouvintes, é exatamente isso, Miojo. A gente sempre faz esse programa com o objetivo de informar vocês, mas não basta apenas informar, a gente precisa qualificar esse debate, e é por isso que hoje, pela segunda vez na história na breve história desse podcast, nós estamos com um convidado para falar sobre um assunto muito importante para a humanidade, eu diria. Mas antes, os anúncios super rápidos aqui, breve para vocês, sobre nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o TikTok. Se você não segue a gente lá, dá uma olhada no Varíola Virulenta, porque a gente tá lançando não só os recortes dessa gravação, mas também algumas informações que a gente coloca lá em carrossel, principalmente no Instagram. Então, se você tem Instagram, vai lá, segue a gente, porque isso é super importante. E também o nosso Apoia-se. Se você quiser ajudar de uma forma financeira com esse podcast para a existência e manutenção dessa plataforma, você pode no apoia-se/Varíola Virulenta, porque lá a gente tem algumas metas e a gente tem algumas formas de você poder contribuir com a gente. Demonstrar o seu apoio, né, ao nosso trabalho que a gente está fazendo aqui e, quem sabe, num futuro próximo, conseguir também ter algumas recompensas exclusivas, não é mesmo, Miojo? A gente produz algumas artes e tem alguns planos aí de mais algumas recompensas para sair conforme a gente for batendo as metas. Mas se você também não puder ajudar, né, a gente sabe que a situação financeira do brasileiro não tá fácil, compartilhe o episódio, comente, mande pros seus amigos, pros seus familiares, inimigos, seja para quem for, para espalhar essa reflexão muito importante que a gente tá trazendo aqui. Exatamente. E com esses anúncios, deixamos vocês e vamos iniciar o nosso episódio, que vai ter muita discussão sobre o Brasil. Bora lá! Episódio de hoje: Futuro Ancestral. Hoje estamos aqui com a presença ilustre do professor doutor Felipe van der Velder. Como você tá, Felipe? Tudo bem? E aí, Thiago? Tchai, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês conversando. Ótimo ter a sua presença. Para quem não conhece o Felipe, vou dar uma breve descrição sobre o Felipe, que é um antropólogo que estudou na Unicamp aí na sua graduação e pós-graduação. Fez também um pós-doutorado na Dinamarca aí entre 2016 e 2017, né? Mas ele atua na área de relações entre humanos e não humanos, foco em etnografia de multiespécies. A etnologia indígena também faz parte desse trabalho e ele trabalhou no campo com os povos Caritiana, Puruborá, em Rondônia. Então ele está trabalhando com essa relação antropológica de humanos, animais e objetos, e ele está atualmente dando aula na UFSCar como professor e com seus orientandos ali também, e participou em 2024, você participou ali num debate, né? Na USP também, não é verdade? Sim. Sobre políticas para povos indígenas. Então estamos com essa ilustre presença e vamos falar um pouco de um assunto que está em alta, especialmente na semana passada, que a gente teve um caso muito ilustre, que foi de uma manifestação indígena em Brasília, né, sobre essa relação das terras indígenas e a agressão, né, da polícia que houve naquele momento, aonde uma deputada estava no meio desse debate também. A gente chegar de cabeça nesse assunto, que a gente vai discutir hoje, sobre esses problemas do garimpo ilegal no território nacional, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre o seu trabalho, né? Como foi seu trabalho de campo, sobre o que se tratava, e quais esses impactos que você vê analisando a sociedade ameríndia brasileira. Bom, eu comecei a trabalhar com povos indígenas, na verdade, na minha iniciação científica, lá em 1998, 99, mais ou menos, com uma pesquisa sobre os grupos indígenas que estiveram em Canudos, que lutaram na Guerra de Canudos, no final do século XIX. Essa foi minha primeira experiência com a pesquisa antropológica com povos indígenas no Brasil. Depois disso, no mestrado, por conta de uma viagem que tinha feito a Rondônia,
em 1999 também, eu acabei tomando contato com uma história muito problemática lá com esse povo chamado Caritiana, que envolvia 2 episódios de biopirataria, de coleta irregular de sangue, que foi realizada entre eles, uma em meados dos anos 80 e outra no final dos anos 90. E eu me interessei por essa situação, por esses 2 casos, e acabei levando, então, a minha pesquisa para Rondônia, lá para os Caritiana, onde eu estou desde então, né? Desde 2003, foi minha primeira experiência de campo lá com eles. Até hoje, somada, deve dar 1 ano e meio, mais ou menos, de pesquisa em área. Mas no doutorado mudei de novo de tema, continuei trabalhando com os Caritiana, mas passei a investigar o tema que me acompanha até hoje, que são esses estudos sobre as relações entre humanos e esses seres outros que humanos. Eu tenho preferido falar outros que humanos do que não humanos, mais especificamente esses que nós chamamos de animais, e mais especificamente ainda, no meu caso, os animais que foram introduzidos depois da invasão não indígena, né? Os animais domesticados, cachorros, gatos, bois, cavalos, galinhas, cabras, porcos, enfim, essa tem sido minha pesquisa desde então. Mas tenho pensado também em vários aspectos relacionados aos Caritiana, tanto aspectos mais acadêmicos, digamos assim, mas também as questões políticas que envolvem o grupo, né? E tive uma breve experiência também com um outro povo em Rondônia, chamado Puru-Borá, aí já no quadro de um trabalho de identificação da terra indígena lá pela FUNAI, né? Mas é um caso bastante complicado ali, depois a gente pode falar mais sobre isso, se for o caso. Uma coisa que sempre me destacou sobre essa sua pesquisa é essa parada da biopirataria do sangue deles, né? Como que isso começou lá? Como que se deu esse caso? Cara, a gente, aparentemente, o primeiro caso, as notícias são muito desencontradas, sabe? Tem muita desinformação nessa história. Uhum. Mas, aparentemente, o primeiro caso, que foi em 85, 86, nem a data sequer a gente sabe, tinha a ver com um projeto chamado Projeto de Diversidade do Genoma Humano, que era um projeto paralelo ao Projeto Genoma Humano. Não sei se vocês se lembram, aquele grande projeto internacional de mapeamento do genoma humano. Ele teve um projeto paralelo, que era um projeto que estava relacionado à ideia de que não bastava só sequenciar o genoma humano, era preciso olhar a diversidade dele em diferentes partes do planeta, né? Então, geneticistas se espalharam aí pelo mundo coletando amostras, e aqui em Rondônia eles coletaram amostras num povo chamado Suruí, Paiter Suruí, e também lá nos Caritiana, né? E o caso de 96 é um outro caso que também a gente tem informações desencontradas, mas o que aparentemente ele não tem relação com essas amostras que foram levadas para os Estados Unidos, e teve a ver com um projeto de pesquisa desenvolvido aqui no Brasil. Mas, enfim, isso aconteceu em várias partes do planeta, até que os povos indígenas tomaram consciência desses usos problemáticos, né, do seu material genético, dessa informação, e da desinformação também, porque essas amostras em geral foram coletadas sem que as pessoas tivessem sido minimamente informadas daquilo que estava acontecendo. Então, desde então, esses eventos eles pararam em larga medida, né? Eu acho que acontece ainda, mas a gente tem bem pouca informação a respeito. Porque existe essa parada do sangue em si, né, para os indígenas, e o que ele representa nessa tiragem, né? Ou eles não tinham valor em cima dessas amostras que eram tiradas, assim? Não, eu acho que eles aprenderam isso depois, né? No caso dos Caritiana, por exemplo, essa é a conclusão da minha dissertação de mestrado. Eles entenderam que, primeiro que assim, a devolução dessas amostras não faria nenhum sentido, porque o sangue que sai do corpo não pode voltar. Ele é um sangue, por definição, contaminado e contaminante, né? Então ele não pode voltar. E aí a maneira de resolver isso seria uma compensação, que era o que eles estavam pedindo, de fato, uma compensação em dinheiro, né? Mas era muito delicado a gente abordar isso, porque na época a gente tinha também aquelas denúncias de que alguns bancos de sangue aí no Brasil e fora do Brasil estavam pagando doadores de sangue, né? O que é ilegal no Brasil e outras partes do mundo também. Então a equação sangue por dinheiro era uma equação muito delicada, né? Mas essa era a ideia, e eu acho que ela fazia sentido, né? Ela faz sentido. Mas muito diferente, por exemplo, do caso dos Yanomami, que também tiveram sangue coletado, e os Yanomami pediram e conseguiram a devolução das amostras, porque no caso dos Yanomami, o corpo dos mortos, né, que é o cadáver, ele precisa desaparecer completamente. Então a permanência dessas amostras, esses restos de corpos humanos sem serem destruídos, era um problema para um povo cuja prática funerária envolve a destruição completa do corpo, né?
Então, no caso de Yanomami, era a devolução que interessava. Não era a compensação, né? Não. Mas no caso caritiana, sim, era compensação, que nunca aconteceu. Nunca aconteceu um processo na Polícia Federal sobre isso, mas nunca foi adiante. Entendi. É porque eu acho que eu pensei nesse processo, mas acho que por causa das influências do Geraldo André, né? Eu pensando nos Yanomamis por causa dessa relação do corpo, né? Que eles precisavam... Que assim, eles não estavam mortos, né? Teoricamente ainda. Porque não tinha o processo de passagem não tinha acontecido. Mas, levando um pouco mais sobre essa ideia, né? Dessa cosmologia, dessa forma de se enxergar o fora, ou não, Outros que humanos. Outros que humanos, né? Como que você via essa relação das populações indígenas? Eu acho que não só de uma forma localizada nessas populações que você estudou, mas de uma análise um pouco mais superficial, assim, das populações indígenas, dessa relação dele enquanto a existência, né? Sobre esse contato dos outros humanos, né? Que não são humanos. Como, por exemplo, os animais, objetos, árvores, rio. Como que é essa relação, assim, de uma forma geral? Muito difícil generalizar, né, Tiago? Muito difícil, porque você tem aí 300 povos e com cosmologias muito diferentes, né? Eu acho que você conhece o trabalho do Eduardo Viveiros de Castro, quer dizer, ele mostra uma certa generalidade do que seria o pensamento ameríndio, né? As filosofias ameríndias, não só o Eduardo, mas vários outros autores também, mas eu acho que cada vez mais trabalhos têm mostrado que a gente precisa olhar também no detalhe, e o detalhe propõe algumas diferenças, entende? No modo como esses outros não humanos são diferentes, e até nisso tem muita variedade, quer dizer, o conjunto de outros que humanos é muito variado, né? Você tem animais, plantas, objetos, espíritos, elementos da paisagem, enfim, elementos do clima, tudo isso pode entrar ou não entrar nessas rubricas, então é bastante difícil generalizar isso, falar de maneira geral, né? É muito complicado, porque cada região, ou cada grupo, né, étnico, tem uma forma de enxergar essa cosmologia. Mas você consegue entender, assim, porque assim, eu acho que talvez, vamos dizer assim, né, em diferença da população brasileira, eu tive uma especialização em ciências sociais, né, que me dá um outro ponto de vista, né, sobre essas situações. E aí, quando a gente para pensar da influência, né, do garimpo dentro dessas áreas, a gente não precisa, por exemplo, de uma legislação proíba porque, eles estão ficando doentes. É algo além disso, né? Não é só o ficar doente. É a influência naquele ambiente que uma árvore não é simplesmente uma árvore, né? Claro. Primeiro preciso te corrigir brevemente. Os povos indígenas são brasileiros também. Não, mas você tem toda a razão. Vai muito além, claro, de um problema ambiental e sanitário, né? Esses problemas são evidentes, mas a gente sabe também que muito da linguagem da discussão tem a ver com o modo como antropólogas e antropólogos e a própria imprensa traduzem concepções muito complexas para o entendimento geral, né? Então você fala em devastação ambiental, você fala em problemas de saúde, mas evidentemente que não é só isso, né? Tem muito mais coisa envolvida se a gente pensar nisso, no modo como rios podem ser pessoas, por exemplo, né? Árvores podem ter alma, e todas essas complexidades do pensamento ameríndio, das cosmologias ameríndias, que acaba sendo devastada nesses processos e que só a pesquisa etnográfica mesmo pode entender, né? E entender que, na verdade, eles enxergam como realmente um parente, né? Não é simplesmente na questão análoga, você tá fazendo uma comparação, porque aquele rio, ele é um parente, né? Eles enxergam aquilo na materialidade, né? Sim, claro, não são metáforas, são afirmações literais, né, em muitos casos. Mas tem casos que tem metáforas também, claro, mas você tem muitos casos que são afirmações literais, que estão fundamentadas na mitologia, que estão fundamentadas na experiência das pessoas, né, nos modos de relação entre os humanos e esses seres outros que humanos. Tudo isso fundamenta a ideia de que, quando se diz os animais são gente, eles estão fazendo uma afirmação sobre o real, né? E não uma metáfora ou uma comparação. Eu queria fazer uma pergunta exatamente sobre isso, professor. Porque, nesse sentido, a gente sabe que toda a cultura indígena, não só no Brasil, né, mas de povos originários no mundo inteiro, ela é meio que atropelada em nome de um suposto progresso, né?
E a gente tem... Os indígenas, eles têm essa visão da natureza como um sujeito político também, né? Mas eu queria só voltar um pouquinho pra gente tentar entender o que é essa etnografia multiespécie, né? O que isso significa pros indígenas e como que isso pode mudar o nosso entendimento sobre política e natureza. Porque quando a gente vê que existe esse atropelo sobre as questões culturais indígenas, né? Você trouxe esse caso da biopirataria, questões de roubos, né? Eles sofrem isso historicamente aos montes, né? Mas como que é essa relação? Porque eu vejo que tem uma dificuldade e talvez até uma falta de boa vontade por parte da grande mídia em tentar entender isso a partir da perspectiva do indígena. Porque talvez seja algo que pode não fazer sentido para quem mora numa grande metrópole, numa cidade, para quem não faz parte dessa cultura, não conhece essa relação do indígena com a natureza, né? Como é que é isso? Eu acho que a ideia de etnografia multiespécies e de outros investimentos que a antropologia tem feito nos últimos anos, eu acho que elas podem ser resumidas basicamente a gente tirar o humano do centro da coisa, né? A gente dissolver um pouco esse humanismo que tem caracterizado as ciências como um braço do capital, como um braço da dominação humana sobre o resto da criação, digamos assim, né? Então ela não vale só para os povos indígenas, né? É o tipo de abordagem que está sendo usada em múltiplos contextos, tanto indígenas como rurais e urbanos também, para que a gente entenda que o social não é composto exclusivamente de seres humanos, porque nós compomos a vida social com um conjunto de outros seres, né? Quer dizer, dá para imaginar nosso mundo sem animais, sem plantas, sem objetos? Não dá. Né? Não dá. Então, a ideia é que a gente descentre a humanidade para poder pensar como é que a humanidade, em suas diferentes manifestações locais, culturais, específicas, enfim, elas se constituem sempre na relação entre humanos e um conjunto enorme de outros seres, outros que humanos, sem os quais não existe vida social, não existiria vida social, né? Então, eu acho que, mais complexos que sejam os conceitos indígenas, eles não me parecem ser ininteligíveis para os moradores das grandes cidades, como você falou, na medida em que a gente consiga entender isso, quer dizer, por que raios a gente pôs o humano como única e exclusiva criatura que constitui a sociedade, a vida social, sendo que a gente não consegue pensar a vida social sem as nossas relações, as nossas interações com seres que não são humanos. Você não concorda? Concordo perfeitamente. Porque, né, os objetos têm significado, né, pra gente. As coisas têm o computador, o livro, a escola, os prédios, sabe? Tudo isso tem um significado que a gente talvez, no nosso dia a dia, a gente passe por cima como coisas banais, né? Mas sem elas, nossa ressignificação do mundo, ele desaparece, né? Ela muda, na verdade, não desaparece, ela se torna outra coisa. Por causa do nosso ambiente. Sim. Que a gente tá envolvido, né? O que eu acho que isso se perde num sentido de que a gente não tem tanto contato com essas culturas, né? A gente tem elas aqui, elas existem, elas estão numa luta constante, mas eu acho que a gente passa por um processo da lógica do capital mesmo, de tudo ser um produto, de tudo ter que ter um valor ou uma utilidade para essa acumulação de riqueza. Apartado da natureza eu englobo não só meio ambiente, mas animais também e espíritos, a gente é apartado disso por essa lógica do capital, eu acho. Eu concordo. E eu acho ainda, Chay, que o problema mais sério é a escala. A escala que o capital produziu e vem produzindo, sabe? Esse é o maior desastre, na minha opinião. Porque é um pouco isso, né? Como é que a gente vai conseguir administrar um mundo com cada vez mais gente, né? E cada vez gente consumindo mais ou sendo forçada a consumir mais, né? Então a escala realmente é alguma coisa difícil. Porque eu acho que os próprios povos indígenas têm se colocado assim, quer dizer, não é, claro, há uma série de críticas em relação a isso, ao capitalismo verde e à sustentabilidade, economia sustentável, enfim, há uma série enorme de críticas a respeito disso. Mas, por outro lado, tem uma série de pensadores e pensadoras que argumentam que essa saída é a única possível, em algum sentido, né? E que, enfim, o futuro da economia passa pelos povos indígenas, passa por economias da floresta, enfim. Mas eu acho que a escala é sempre um problema, né, cara? Porque como é que você
começa a produzir uma coisa em pequena escala, essa coisa entra no mercado, essa coisa começa a fazer sucesso, enfim, e de repente você é forçado a atender a essa escalabilidade cada vez maior. É muito complicado. Você meio que perde, né, o controle da até onde você tá afetando, né? Porque Totalmente. a escala, ela cresce absurdamente, e aí dentro dessa lógica do capital, né, para você prosperar, para você continuar existindo enquanto uma pequena empresa, você vai precisar crescer, aí você tá vendendo mais, aí você agora está vendendo internacionalmente, né, e isso é um grande... É meio que a gente perde o controle sempre, né? Se você tá fazendo sucesso, quer dizer que seu produto é bom, o seu produto também vai ter necessidade de mais recursos para chegar em mais gente. Claro, eu só queria lembrar que, assim, a gente precisa pensar sempre que as pessoas não são imunes à questão do dinheiro, né? Aliás, não só não são imunes, como o dinheiro hoje é uma condição necessária, vocês sabem disso. Os povos indígenas não conseguem mais, não todos, claro, mas muitos já não conseguem mais viver sem renda, né? É uma coisa muito delicada, porque as pessoas precisam de dinheiro para acessar uma série de bens e serviços que elas desejam e do qual elas necessitam, né? Então, acho que é sempre importante a gente ter isso em mente, né? As pessoas talvez um pouco a ideia, e acho que essa é uma ideia que muitos setores da direita têm reafirmado já faz um tempo, né? Os indígenas têm que ficar no mato. Se eles querem terra, eles têm que ficar no mato. Poxa, mas eles querem terra, mas eles querem saúde, eles querem educação, eles querem trabalho, eles querem tecnologia, enfim, eles têm todo o direito de quererem isso, né? Mas isso demanda recurso, né? E aquilo, né? É uma visão, ainda é uma visão colonizadora, né? Achando que se você é índio, você tem que estar andando pelado no meio do mato, sem nenhum acesso a nada, porque se você não faz isso, agora você é civilizado, então você tem que ser igual a todo mundo, sabe? Sim, claro. bastante. E os povos indígenas hoje, a gente sabe bem, eles obviamente não são iguais aos povos indígenas de 1500. É óbvio que não, nenhuma sociedade né? Exatamente. E eu vejo isso, por exemplo, né, nessa coisa da precarização por causa dos recursos, pelo menos uma coisa próxima a mim, né, que são aqueles povos indígenas que estão ali em São Paulo, no Jaraguá, no Pico do Jaraguá ali, né, que é acho que tem um povo Guarani ali, né, Sim. Que naquela região. Que é basicamente, eu nem sei se eu consigo falar que aquilo é uma terra demarcada, porque ela é tão pequena, no meio da metrópole. Olha, eu vou te dizer, eu vejo daqui o Pico do Jaraguá, dá pra ver da minha casa, e sempre que tem algum confronto assim, dá pra ver fumaça saindo de lá. Confronto assim, desculpa o uso da expressão confronto, porque não é confronto, né? É repressão policial. Ali, né, desses povos que necessitam de recursos, né? Sim, o Jaraguá é a menor terra indígena do Brasil, né? Mas existem outras terras indígenas Guarani em São Paulo também, lá Parelheiros, por exemplo, tem mais uma que eu sei com certeza. Fora a infinidade de grupos e comunidades indígenas vivendo na Grande São Paulo, né? Em áreas urbanizadas da Grande São Paulo, Pancararu, por exemplo, há décadas, estão ali no Real Parque, no Morumbi. Várias cidades da região metropolitana têm comunidades indígenas que estão se organizando cada vez mais, né? Então, uma população bastante grande em São Paulo e em outras metrópoles também. Aí, o que faz refletir essa análise, né, dessa escalabilidade do capital, né, é que a gente tem um problema muito específico em terras, né, que a gente pode chamar que ainda são preservadas, ou deveriam ter sido preservadas, né, embora as políticas públicas dos últimos anos, elas teve uma guinada para abrir esses espaços. Então, a gente tem aí as expansões desses garimpos à procura de ouro, para principalmente vender nesse mercado ilegal. E aí, eu penso, antes mesmo da violência e do conflito no corpo, né, das populações que estão em volta disso, me surge uma questão, né? Se a gente tá falando desses outros que humanos ali, sobre o rio, sobre os animais e os peixes, será que a gente consegue ver essa relação de expansão, né, e o que a gente chama de devastação, né, da natureza nessa região, pode ser considerado como uma violência também, física, a essas populações? Eu não tenho a menor dúvida, Em vários sentidos, né? Primeiro, no sentido de que esses garimpos destroem, ou a mineração em geral, destroem recursos necessários. Não gosto nem de falar de recursos, mas muitas vezes compromete a base produtiva desses grupos, né? Em segundo lugar, aquilo que a gente estava falando, vamos dizer assim, do valor espiritual, da importância espiritual desses seres, né? O terceiro é a fragilidade da proteção territorial. Quarto é a questão sanitária, enfim, a transmissão de doenças,
tudo isso. Quinto, acho que seria o envolvimento que como a gente estava falando dessa questão da necessidade de recursos, né, o envolvimento que acaba acontecendo de algumas aldeias, algumas comunidades com o garimpo, né, levadas pelo fascínio do ouro, do dinheiro, enfim. Quer dizer, é uma série de violências em cadeia, realmente, né? Sem deixar de mencionar, eu acho que é importante, a violência que se comete, e aí eu vou levar a coisa talvez numa outra direção, mas eu acho sempre importante dizer isso, porque eu já vi isso lá em Rondônia, que é a violência cometida contra esses garimpeiros, né? Que são pessoas, assim, muitas delas em situações de miséria, em situações precárias. Não estou defendendo garimpo e terras indígenas, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas eu acho que as políticas públicas pouco olham para essa população desgarrada, que são garimpeiros, né? A gente sabe que eles são envolvidos com empresários ou, às vezes, grandes mineradoras que acabam levando o grosso do dinheiro que se arrecada aí, né? Então é uma gente em condições muito, muito, muito precárias. E a gente sequer ouve falar de política pública voltada para elas. Porque o pessoal esquece que dentro dos garimpos, duas coisas que existem a rodo é trabalho escravo e prostituição de garotos que são levados pro meio da floresta, apanham, morrem e ninguém sabe, não tem política pública. Não é só sobre tirar o garimpo pela obviedade, né? Eles estão poluindo os rios, destruindo o meio ambiente, mas também pela violência dos trabalhadores que são pobres. E estão nessa condição não porque eles querem, é por uma necessidade de mudança de vida, ao sonho, né? Capitalista de você recolher algum bem através de um trabalho que tá fora da normalidade, né? Mas isso é muito verdade. A vida deles são muito precarizadas ali. Bastante, bastante. Uma vez eu conheci um garimpeiro em Rondônia, ele tava vindo acho que da Bahia, se não me engano, e a gente tava no mesmo ônibus e eu conversei com ele um tempo e... Cara, o sujeito tinha deixado família em Goiás, uma coisa assim, não via família fazer mais de 10 anos, porque tava pingando de garimpo em garimpo, atrás de fazer algum pra mandar pra casa, sacou? Então, assim, uma situação de muita miséria, de muita violência, de muito abandono, essa que é a real, sabe? Eu vi uma reportagem, um documentário falando sobre isso, né? E aí eu tive essa relação mais próxima, né? De tentar compreender, né, de longe, essa situação de miséria que se passa ali. Porque, na real... boa parte desse ouro, né? Eu sei que tá mudando a legislação, não sei se mudou já, mas esses ouros, eles iam pra esses pequenos vendedores, né? Numa cidade, que você não tinha como ter um rastreio daquele ouro, né? E aquele ouro era tomado, basicamente. Eles ganhavam uma porcentagem muito pequena, esse ouro, ele desaparece no Brasil, porque esse ouro não vira nada no Brasil, ele geralmente é exportado, né? E o trabalhador que tá ali, ele não tem um benefício real daquilo, né? Não tem. A lógica é um pouco essa. Você vê, os caritianos, por exemplo, tiveram um garimpo de cassiterita durante um tempo, nos anos 80, ali nas proximidades da aldeia. Tem umas ruínas ali ainda do que foi o garimpo, mas, assim, a rigor não deixou absolutamente nada lá, né? Os caras tiraram cassiterita ali, que é minério de estanho, né? Que, assim, eu nem sabia disso, mas parece que, curiosamente, o estanho compensa de alguma forma, pelo menos compensava nos anos 80 a garimpagem, né? Diferente de outros metais que não compensa garimpar. Mas não deixou nada lá. Nada. Só ruína. E acabou, né? Porque você não consegue reconstruir aquele lugar, né? Só devastação mesmo do espaço, né? Ainda é esse pensamento colonial, né? De extração de recursos e você abandona o espaço. Você extraiu tudo que você podia, agora você vai para outro lugar. Não, a gente viu um caso parecido com isso, né? Não em terra indígena, mas em Maceió, né? Com o caso da Braskem e a extração do salgema do subsolo, né? Que afundou parte de Maceió. E é isso, né? A empresa estrangeira, ela vem pra cá, ela extrai a riqueza, afunda uma cidade, e é isso, um beijo, um abraço, né? E daí eles vão responder, aí o processo demora anos pra ter alguma coisa, alguma indenização, se vier, né? É uma ação que ela tá totalmente... Ela não respeita a natureza e muito menos a vida das pessoas que ocupam aquele território. Que, no caso dos povos originários, elas não respeitam a vida deles, né? Porque esse entendimento que eles têm... Você falou, Miojo, da cosmologia, de que a natureza... Eles vivem numa situação quase que de simbiose com a natureza, né? Então, não é porque eles não usam concreto nas suas construções que eles são menos civilizados do que, sei lá, os europeus no século XVI, XVII. Eles têm um avanço tecnológico diferente, mas é também uma negação dessa cultura, né? Eu acho que essa visão também, ela é uma visão que precisa ser muito debatida, né? Porque se você parar pra pensar
pensando assim, tipo, na Amazônia, né, por si só, ela é uma terra que, tipo, ela foi manejada pelo humano e ela é o que ela é por causa das populações que já moravam aqui antes de 1500, né? É aquela ideia que parece que o Brasil só existe depois de 1500. Não existia Brasil antes, né? Não existia população aqui antes. E você vê que tudo ali foi manejado para a existência deles e você vê os blocos de árvores que foram árvores domesticadas que eles conseguiram colocar também para subsistência, mas aí você tem toda essa parada da cosmologia, da relação deles com a Terra e o garimpo e a empresa e vamos dizer assim, até mesmo a classe política dominante não tem interesse no significado. Ela tem interesse no que aquele espaço pode gerar de lucro, de comércio, de capital para quem quer explorar. E por causa disso, você vai ver, acho que se eu não me engano, em 2022, teve muito conflito estourando, né? Teve muito conflito armado e muitos assassinatos que estavam rolando. Não que eles acabaram agora, porque eles não acabaram, mas eu lembro que em 2022, que era a época de eleição, tava tendo muito desses conflitos armados, né? Nessas terras indígenas que eram esse conflito justamente dos garimpeiros com algumas populações indígenas. Mas o que é feito? O que se pode fazer hoje? Do ponto de... O que os indígenas, eles pensam sobre isso? Eu sei que são grupos separados, é complexo generalizar. Mas o que se pode ser feito ali do ponto de vista deles? Cara, eu acho que a gente tem teve algumas experiências de garimpos indígenas, né? Em algumas partes do Brasil, os garimpos geridos pelos próprios indígenas. Eu não tenho notícia de como isso anda agora, mas eu acho também que é isso, quer dizer, 2022 me parece que teve a ver com um certo ensaio do governo daquele momento, né, de regularizar a profissão, na verdade não regularizar a profissão de garimpeiro, mas de tornar o trabalho dos garimpeiros como patrimônio, né, no sentido de um patrimônio cultural de uma parcela da sociedade brasileira. Mas a gente sabe que o interesse desses caras não eram os garimpeiros, né, o interesse é isso que você estava falando, do ouro que o garimpeiro garimpa, né, tira da terra, mas cujo resultado final não fica na mão dele, vai parar em outro lugar. E eu acho que isso, concomitantemente, você tem esse movimento de alguns setores, sobretudo do agronegócio no Brasil, de inclusive tomar ferramentas da própria antropologia ou das próprias ciências sociais, no seguinte sentido, dizer assim, vocês antropólogos, cientistas sociais, não vem dizendo que os povos indígenas têm que assumir o controle da situação e tomarem as decisões por eles mesmos, tá? E se eles quiserem plantar soja, se eles quiserem criar gado, se eles quiserem garimpar nas suas terras, eles têm direito a isso, né? Concordo, há um conjunto de lideranças indígenas, enfim, que defende essa posição, mas eu acho que a maioria do movimento indígena e das comunidades indígenas no Brasil é contra esse tipo de exploração predatória, né? Essa ideia de pensar a natureza como recurso e de explorar as coisas até a exaustão, né? Justamente porque entendem que, enfim, a floresta, os biomas, enfim, as paisagens não podem ser tratadas precisamente como recurso, né? Ou só como recurso. Qual seria o papel, assim, das ciências sociais, da antropologia na defesa desse... Porque, assim, eu entendo que existe um grupo de indígenas que ele quer fazer essa mudança, porque é aquilo, né? Tá vislumbrado com posses, com coisas, vamos dizer assim, muitas aspas aqui, no chamado progresso da civilização, né? Porque o progresso é uma coisa muito relativa, né? Como que a gente vê, o que é isso? Mas qual que seria o papel das ciências sociais, assim, no geral, nesse aspecto? É facilitar essa comunicação, analisar e entender qual que é o objetivo do empresário, vamos dizer, ou do latifundiário, que tá dando essa ideia, ou incentivando, ou financiando essa ideia com algum... Porque a gente vê que tem grupos indígenas. A gente tem indígenas hoje que são, vamos dizer assim, no prospecto político, que são de direita, né? São financiados por partidos para poder defender esse ponto de vista, né? Não, eu acho que o papel do cientista social enfim, participar do debate, não se omitir, eu acho, no debate. Mas eu não sei não, Thiago, não sei se acredito mais em neutralidade, não, em ver o ponto de vista do empresário, do fazendeiro, entendeu? Como dizia o Florestan Fernandes, ou você tá do lado dos vencedores, ou você tá do lado dos vencidos, não tem meio termo. Exatamente. Então, assim,
Tô do lado dos caritianos, entendeu? A decisão que os caritianos tomarem é onde eu tô. Mas é isso que eu tô falando. Eu acho que cada caso é um caso e a gente vai precisar pensar muito e debater muito todos esses casos, né? A gente não sabe muito o rumo que as coisas vão tomar, mas eu acho que a participação dos cientistas sociais, como de outros cientistas também envolvidos com a causa, é fundamental aí para enriquecer o debate, né? Porque assim, foi o que você falou, né? A posição que eles tomaram, eu vou estar do lado deles, né? Porque a gente é um ser externo, né, nesse debate. Porque a gente não convive no espaço, a gente tá lá ouvindo, né, e relatando, né, o que tá acontecendo e o ponto de vista dele. Embora nós mesmos, enquanto indivíduos, também temos a nossa posição, que a gente não pode ignorar também, né, a nossa posição pessoal sobre isso. Não que nossa opinião pessoal tem que sobressair sobre a opinião deles, enquanto grupo. Claro, mas estar do lado deles não significa que eu não vá criticar, entendeu? Que a gente não possa criticar e dizer, olha, não acho que essa seja a melhor opção. A direita também coopta, né, muitos indígenas para agir contra a causa deles, né? Passa sendo só uma figura ali para mostrar como eles também apoiam os indígenas e tal. É quase que mais uma coisa teatral, né? Mostrar que tem um indígena ali. O Bolsonaro tinha ali 1 ou 2 indígenas. Tem indígena no Congresso que é de direita e que é contra, por exemplo, que é a favor, na verdade, do marco temporal, por exemplo, que é uma contradição. A gente vê casos como esse. É curioso, Chay, mas no limite, assim, na verdade, se a gente pensar nisso friamente, vamos dizer, no fundo é esperado, né? Porque você ter indígenas de direita, por exemplo, significa o quê? Que a gente precisa abandonar aquela ideia de que as comunidades indígenas são blocos monolíticos, em que todo mundo pensa igual, todo mundo faz igual, todo mundo é igual, o que é um equívoco também, né? A gente acha que só o nosso mundo valoriza essas coisas, mas as pessoas evidentemente não são iguais em lugar nenhum do mundo, né? Então as pessoas também têm posições políticas próprias, elas têm interesses próprios, enfim. Então é quase paradoxal, né? A gente reconhecer isso como uma coisa importante, mas por outro lado também ver que algumas coisas estão indo para um lugar que a gente não gostaria que elas fossem. Às vezes vai muito do ganho pessoal do indivíduo, né? Não da causa como um todo. Ele não tá preocupado com isso, ele tá preocupado no seu ganho pessoal, individual. E isso a gente vai ver em qualquer grupo minoritário no mundo, que vão ter pessoas, a gente vai ver negros que apoiam o Bolsonaro, a gente vai ver homossexuais que apoiam o Bolsonaro. Em outros países a gente vai ver talvez até palestinos que apoiam Israel dentro de um determinado contexto. Existe, né? A gente tem palestinos que estão nos Estados Unidos que apoiam Israel, mas que é a visão do indivíduo que passa por cima de uma visão mais do todo, né? Exatamente, eles usam ele como uma figura que representa o todo, né? Que é uma... Sim. Tipo, a gente tem essa consciência de que ele tem uma posição política individual, mas é usada essa posição como se aquilo fosse a vontade dos povos, dos grupos, das comunidades, como se o contraditório do discurso, por exemplo, de preservação da terra, o contraditório disso, na verdade, quer dizer que não, tá vendo? Todos eles querem que não seja demarcada essa terra, né? E isso é perigoso. É se aproveitar exatamente do que o professor falou, de não ter essa... Assim, nenhum grupo tem uma visão monolítica, né? Eles não todos pensam iguais, todos pensam da mesma forma. Eles se aproveitam exatamente dessa brecha para trazer uma visão contraditória. Claro, e aí que faz a política uma arte tão difícil, né? E, professor, a gente entrou nessa parte de política, a gente falou um pouquinho de marco temporal. A tese do marco temporal ela foi considerada inconstitucional pelo STF, mas ela foi resgatada pelo Congresso, né, num movimento muito polêmico, muito contrário. E a gente vê também esses casos de repressão a povos indígenas. A gente viu recentemente a repressão ao acampamento Terra Livre, em Brasília, né, o ataque que a deputada Célia Chacriaba sofreu. Você acha que o Estado ele ainda opera numa lógica colonial, né, quando a gente fala de questão indígena? Não tenho a menor dúvida. Eu acho que o Estado serve a políticas desenvolvimentistas. Quer dizer, vamos fazer o seguinte, é difícil a gente falar no Estado, né? E tem gente dentro do Estado trabalhando em favor dos povos indígenas. Tenho vários amigos e amigas que estão lutando pela causa indígena dentro do Estado. Eu sou um funcionário do Estado, certo?
Eu sou um funcionário público federal, mas eu acho que, sim, a lógica, na maioria dos casos, é uma lógica colonial, sim, uma lógica de desenvolvimentista, enfim. E talvez a gente possa, como eu falei antes, né, dessas críticas à sustentabilidade, ao desenvolvimento sustentável, eu acho que elas têm a ver com isso, né, com a própria ideia de que a solução para essas questões passa por tornar povos indígenas e outras comunidades tradicionais produtivas, autossuficientes, né, que gerem sua própria renda, enfim. Eu acho que isso aí é um braço desse processo também, né? Você não pode deixar as pessoas lá resolvendo sua vida, né? Claro, dando as condições necessárias para que isso aconteça. Mas eu acho que o Estado brasileiro e os estados em geral, né, ainda, mundo afora, eles ainda operam, sim, uma lógica predatória, uma lógica colonial, uma lógica que enxerga, no limite, uma sociedade homogênea, né, todo mundo comprando e vendendo, é um pouco por aí. Sem deixar de esquecer isso, que dentro do próprio Estado, tem muita gente, setores inteiros, inclusive, que tentam pensar e tentam fazer de maneira diferente. Um exemplo disso é a FUNAI, né? O próprio Estado ele não é monolítico, né? Ele também é um território de disputa e de luta política. Exato. Nessa questão da sustentabilidade que você falou, eu vejo, assim, vou trazer um pouco da minha visão sobre o tema, porque eu vejo que a questão da sustentabilidade hoje, quando a gente olha para os povos indígenas, para eles é algo tão natural quanto respirar, né? Eles vivem, não todos, obviamente, mas a gente historicamente viu que eles viviam nessa forma de simbiose com a natureza, numa comunhão, numa relação não predatória, mas uma relação de harmonia. E para eles a sustentabilidade é algo natural. Agora, pra gente hoje, a gente fala de sustentabilidade, mas o que eu vejo muito é o que você falou do capitalismo verde, o greenwashing, né? Que é você trazer o discurso da sustentabilidade, mas a minha visão é que muitas vezes isso para aí, é apenas um discurso e funciona muito, principalmente para as marcas, para diversas empresas aí, indústrias, a da moda é uma delas. Isso é mais um recurso de marketing para tentar navegar numa onda, né? A gente está vendo uma mudança climática extrema acontecendo, a gente está passando por esse momento de quase entrando nessa fase, já entramos, né, nesse momento de extinções em massa, a gente está vendo uma mudança muito radical no mundo, mas ainda eu vejo essa parte da sustentabilidade muito no discurso, sabe? Para tentar passar uma imagem de que, olha, as empresas, a indústria, ela tá fazendo o que deve ser feito, mas na realidade a gente vê o oposto. O que elas fazem é manter uma lógica de emissão de carbono, de exploração cada vez maior e mais intensa, né? Só adicionando sobre isso, da sustentabilidade, eu lembro da época que eu tava trabalhando na Apple, né? E aí, na época que eu trabalhava lá, os caras lançaram internamente, né? Eles falaram, agora a Apple é 100% verde. A gente é carbono free, a gente não tem mais poluição, a gente reduziu porque os caras estão plantando árvore em algum lugar. E eu falei assim, mano, como que você é carbono free se eu tô no shopping no meio de Manhattan? O quê? Essa energia tá vindo de energia solar? Então, é essa parada pra poder colocar na marca, né? Somos sustentáveis. E aí você vende um produto mais caro com essa ideia de que você tá pensando no ecossistema com promessas que não são cumpridas, né? Então acho que a pergunta é essa, como que você enxerga isso? Só também queria adicionar também, porque quando eu fiz a pós de moda, eu tive uma aula com uma professora que ela era da indústria têxtil, e a visão dela era que não, quem polui e destrói o meio ambiente é o pequeno empreendedor, porque ele não tem recurso para poder mudar a sua produção para uma forma sustentável. Por outro lado, a C&A, por exemplo, transformou 10% da sua produção em sustentável. Então, assim, eles evidenciam os 10% e colocam a culpa no pequeno empreendedor, como se ele fosse responsável, sabe? Os 90% da produção da C&A que não é sustentável, a gente não fala, a gente ignora. Caramba, que ideia torta dessa sua professora. Eu vou te falar das ideias do pessoal da moda, professor. São bem tortas. Não, isso porque o que nós estamos falando aqui é que, assim, não é só os 90% não sustentáveis, os 10% sustentáveis da C&A, da produção da C&A, a gente também desconfia. Com certeza. Eu acho que essa ideia de sustentabilidade também tem diferentes sentidos, né? Eu acho que existe um conjunto de iniciativas
que vão por vários caminhos que a gente tem visto aí e que apostam nisso, mas eu concordo, acho que o rótulo sustentabilidade, capitalismo verde e tal, o rótulo usado pelas grandes corporações é uma falácia mesmo, é uma estratégia de marketing. E você vê, né, para um mundo que não pode mais tolerar emissões de carbono, qual é a lógica de você plantar árvore para continuar emitindo carbono, jogando carbono na atmosfera? Não tem muita lógica, né? Assim, tem que parar. Tá todo mundo dizendo que tem que parar, não é trocar uma coisa por outra, né? A gente já passou essa fase. Pois é. Mas eu acho que tem várias iniciativas, tanto práticas como de reflexão, sobre essa questão de abordagens menos predatórias e mais conscientes aí com relação à natureza. Enfim, eu tenho um longo debate, eu acho, na antropologia e nas ciências biológicas a respeito dessa ideia mesmo de harmonia ou de simbiose dos povos indígenas com a natureza, que se resume um pouco na pergunta assim: dá para dizer que os povos indígenas são conservacionistas, né? O fato é que isso a gente sabe, quer dizer, as terras indígenas são as áreas melhor preservadas no Brasil, em vários lugares do mundo hoje, mais até do que unidades de conservação. Mas vários trabalhos argumentam que essa conservação é uma espécie de efeito colateral, digamos assim, dos modos de produção indígenas, mas também da escala, né? E a gente volta ao problema da escala. Quer dizer, o impacto é muito menor nessas áreas, em áreas grandes, habitadas por populações pequenas, né, do que propriamente um conservacionismo, no sentido do conservacionismo que a gente entende. Porque a própria ideia de conservação ambiental é problemática, né, porque ela, em muitos casos, supõe que você não pode ter seres humanos. E aí a gente volta àquela ideia com a qual a gente começou, que é a separação entre humanos do resto. Então, assim, conservar é tirar os humanos. Mas é como o Thiago estava lembrando, o que a gente sabe hoje é que as paisagens são produto da interação entre humanos e outros que humanos, né? Então, tirar o humano não faz nenhum sentido, né? Não faz. Acho que o caso em tela, e Thiago, talvez você já tenha ouvido falar isso, que é uma das que se supõe o resultado desses incêndios florestais enormes que têm acontecido na Califórnia, né? na costa oeste dos Estados Unidos. Várias pesquisas entendem que esses incêndios têm muito a ver com a proibição, por conta da conservação ambiental, e isso está sendo identificado no Brasil também, da proibição do uso desses territórios por povos indígenas ou tradicionais. Quer dizer, por exemplo, a realização de queimadas localizadas para limpar os terrenos das folhas caídas, dos galhos de árvore, enfim, periodicamente, para que você possa aumentar a presença de animais de caça, enfim. Quando você cria uma legislação que faz a conservação ambiental ser antitética em relação à presença humana, quer dizer, você tira os humanos dessas áreas, o que você faz é acumular matéria orgânica que dá origem a esses incêndios catastróficos, né? Então, assim, tudo foi pensado de maneira equivocada, ou seja, de maneira a separar os humanos, né, os coletivos humanos, do resto dos seres, e o que a gente sabe hoje é um equívoco. E detalhe, o que o Felipe tá querendo dizer aqui não é que então foda-se, acabe com a legislação e deixa os latifundiários aí queimar tudo e plantar soja. Não é isso. É de se pensar de uma forma assim que o que nós temos hoje, por exemplo, né, esse exemplo que a gente tava falando, tanto da Califórnia quanto aqui do Brasil, é que esses espaços, eles são espaços que existem por séculos com o manejo da humanidade. Mas, novamente, a gente puxa o que o professor tá falando aqui. É a escala de como você quer manejar esse espaço, entendeu? Uma coisa é você fazer essa queimada, né? Uma pequena queimada controlada numa região, você trazer animal de caça, para você mudar aquele ambiente de uma escala pequena. Outra coisa é você querer queimar hectares, hectares, hectares de terra para você plantar soja. Existe essa diferenciação também, né? Claro, não. Definitivamente não estou falando disso. Não estou falando desses grandes incêndios. Estou falando de um manejo, exatamente isso, um manejo localizado, mas assim, amparado num conhecimento profundo dessas regiões, né, desses territórios, desses ecossistemas, que é muito diferente, enfim, do incêndio associado à monocultura. Exatamente. Não, porque aí pega essa frase, né, fora de contexto. Ó, você viu o professor de antropologia que falou que pode queimar tudo? Porque o problema são as leis ambientais. Não. O problema não são as leis ambientais. É porque você tem que entender que o ser humano escuta de tudo que ele quer, né? Da forma que ele quer também, né? E isso é problemático para fazer política pública, né?
eu gostaria de falar assim, o que você vislumbra para um futuro nessa situação que a gente vive, nessa relação do consumo, nessa relação da exploração, nessa relação das mudanças das relações que são dinâmicas, né, a todo momento com essas populações ameríndias, menos com as isoladas, mas mesmo as isoladas sabem da nossa existência, né? Eles têm noção do que está acontecendo na volta dele. O que você vislumbra disso, de um futuro para essa situação, né? Nesse sistema de exploração, de escala de exploração, da questão da preservação, dessa preservação capitalista, né? Você acha que qual que seria a sua visão para um futuro e o que a gente pode fazer para melhorar esse debate? Como também o cidadão comum, né, como nós podemos nos aliar de uma forma verdadeira a esses povos originários, sem agir também de uma forma paternalista ou utilitária? Bom, a pergunta sobre o futuro é uma pergunta muito difícil, né? Assim, fazer ciência social do futuro não é nunca um bom exercício. Assim, eu só diria o seguinte: os povos indígenas estarão aí, certo? E eles têm afirmado isso. No futuro é ancestral, e eu acho essa uma frase que a gente precisa ouvir, né? Precisa ouvir mesmo. Quanto a isso, não tenho dúvida, não. Agora, no geral, eu não sei. Eu acho que, enfim, a primeira coisa que precisa acontecer é, de alguma forma, a população desse planeta precisa parar de crescer. Né? Tem gente demais nesse mundo, e essa é a minha opinião pessoal, né? E claro, a gente precisa urgentemente abandonar o American Way of Life, né? A ideia de que, enfim, a gente precisa desse monte de coisas, desse tanto de coisas, desse tanto de tecnologia, de objetos, enfim, para poder viver bem, porque o planeta não vai aguentar, né? Acho que isso aí é também um fato. Não acho que eu seja uma pessoa otimista em relação ao futuro, não, sabe? Infelizmente. Então, eu nem sei se eu gostaria de dizer nada aqui, porque vou terminar de maneira muito melancólica. Tem uma frase que eu gosto muito que é: futurologia é coisa de liberal. Porque aí é fácil planejar, né? Como já tá tudo dominado mesmo. Aí você projeta isso que a gente imagina que seja, né? A tecnologia vai continuar se desenvolvendo, as pessoas vão continuar comprando e elas vão querer sempre mais. Enfim, é sempre uma mesma imagem, né? Que a gente projeta. Sim. E isso, sei lá, desde o século XIX, enfim, essa é a mesma ideia, né? Que tá circulando por aí. Agora, Tia, eu diria que a primeira coisa a se fazer para o cidadão comum apoiar a causa é conhecer a causa, né? É estudar, cara. Eu acho que não vejo muito jeito de começar de outra forma, né? Eu acho que a informação, conhecimento, falando como professor também, né? Como um pesquisador, mas eu acho que o conhecimento é a maneira certa de começar esse apoio, né? Claro que tem muitas outras formas, mas eu diria que, até para evitar o paternalismo a que você se referiu, o importante é que o cidadão comum se interesse por conhecer, e por conhecer de fontes confiáveis, né? Uma das dificuldades que a gente tem tido na docência ultimamente é, por exemplo, a resistência que as pessoas têm cada vez mais a leituras minimamente longas, e assim, minimamente longa eu digo 20, 30 páginas, entendeu? Mas como é que você vai se informar, né? Uma postagem no Twitter, no X, né, cara? Informação depende de estudo, depende de tempo, depende de dedicação, e eu acho que esse seria o começo. Você vê, aqueles policiais, eu estava ouvindo o áudio lá da violência que os policiais cometeram com a deputada Célia e outros indígenas que estavam ali, né? Aparentemente aqueles policiais, ou vários deles, sequer sabiam que a Célia era uma deputada. Não acho que eles tinham que bater nas pessoas, mesmo que a deputada não estivesse lá, longe disso, a polícia não tem que bater em ninguém, mas eles sequer tinham essa informação. Né? E muito provavelmente o que eles sabem dos povos indígenas é o que a gente vê disseminado por aí, isso, né? O que a gente está fazendo aqui? Né? O que a gente está fazendo na capital do país? Se a gente está pedindo o quê? Né? Então, assim, desinformação generalizada e que gera violência, né? A gente sabe, por exemplo, de alguns casos em Rondônia, de sem terra, enfim, poceiros, que ocuparam áreas indígenas sem saber que estavam ocupando áreas indígenas, né? Se instalaram em lugares e foram informados só posteriormente de que estavam em área indígena e precisavam sair. Isso depois que já tinham erguido estruturas, casas, enfim. Então é isso, as pessoas precisam conhecer a situação, né? Precisam conhecer a situação, e eu acho que se as pessoas conhecessem a situação, né? Por exemplo, a situação dos povos indígenas, e aí, de novo, a gente tem uma situação curiosa, né? Eu acho que é aprender as diferenças
delas, do cidadão comum, do cidadão urbano, né, por exemplo, em relação aos povos indígenas, mas também reconhecer as semelhanças, né, por exemplo, as semelhanças na exploração do trabalho, as semelhanças nas situações de miséria, as semelhanças na insegurança, as semelhanças na violência do Estado, enfim, todas essas coisas que conectam várias dessas diferentes comunidades minoritárias ou marginalizadas, enfim, e que me parece que muitas vezes as pessoas não têm a dimensão disso. Não sei, acho que tem influenciado por umas leituras aí que eu tenho feito ultimamente, que fazem a conexão, por exemplo, do problema da etnia com o problema da terra e do trabalho, né? Um pouco a ideia assim, cara, vários dos problemas que afetam os povos indígenas afetam também o trabalhador, entendeu? Seja o trabalhador rural, mas também o trabalhador urbano, né? E então, assim, conhecimento é tudo, me parece ser o princípio de tudo mesmo. Perfeito. Professor, deixa eu só te pedir mais uma última coisa agora que a gente tá indo pro encerramento do programa. Eu queria que, a gente tá falando de conhecimento, de se informar, que acho que esse é o primeiro passo. Indica pra gente um livro, pra quem quer saber mais sobre a questão indígena, pra quem quer se informar, entender e fazer parte dessa luta. Eu vou te indicar, não um livro, Chay, mas eu vou te indicar um site, que é o site do Instituto Socioambiental de São Paulo. O Instituto Socioambiental tem um site bastante informativo, www.socioambiental.org. E ele tem uma enciclopédia de povos indígenas que tem verbetes relacionados não todos, mas a um conjunto grande de povos indígenas. Esses verbetes foram escritos por especialistas, eu escrevi 2 deles, e um aluno meu escreveu um outro, né, mas vários colegas escreveram esses verbetes, e ali tem muita informação, é um site para ficar mesmo dias explorando, né, sem contar notícias e artigos, enfim, artigos de opinião ou análises, enfim, eu acho que é uma plataforma bem bacana, com muito conteúdo, e que dá para explorar essa variedade, ou essa diversidade que são as culturas indígenas no Brasil. Perfeito, maravilha. É isso. Queremos agradecer a sua presença, muito obrigado por você achar um tempo aí no seu calendário, né, para poder parar para conversar aqui com a gente. Eu acho que essa conversa foi muito enriquecedora para todo mundo, né, para poder falar sobre uma questão que é tão presente, é tão antiga, tão presente, né, e vai estar aqui por muito tempo, que foi como você falou, né, os povos indígenas, eles estão aqui para ficar, eles vão permanecer, né, e a gente tem que aprender a lidar com, a entendê-los da mesma forma que eles estão olhando pra gente e tentando entender o que a gente tá fazendo, né? Muito obrigado, de verdade, Felipe, por ter comparecido aqui. Fico muito feliz de você ter aceitado esse convite para participar do nosso podcast. Foi uma honra ter a sua participação aqui, e a gente também tem que saber que a luta indígena, ela não é só por terra, né? É uma outra forma de viver e pensar o mundo onde a gente tá, que é só isso que a gente tem. Queria agradecer também o convite, foi muito bacana a conversa, mas queria terminar com isso. Essa luta dos povos indígenas é uma luta nossa também. Exatamente. Perfeito. Muito obrigado, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer todo mundo que chegou até esse ponto do nosso podcast, chegou até o final. Vou relembrar vocês de seguir a gente nas redes sociais. Se você tá ouvindo esse podcast, aproveita lá e dá sua opinião sobre o podcast, se você gostou dele ou não. Ele tá em várias plataformas, tá nos podcasts da Apple, tá na Amazon, tá no Deezer, tá no Spotify, então, e no YouTube também, que a gente coloca lá, a gente posta regularmente também. Então, se você gosta, dê sua opinião. Queremos agradecer a todos, muito obrigado novamente, e nos vemos no próximo episódio. Até mais! Obrigado por você que escutou a gente até aqui. Até o próximo episódio do Varíola. Um beijo e até a próxima.